noite, meus amores. Seja muito bem-vindo, Bruno Candater. Muito prazer, seja bem-vindo. Fique à vontade. Quer uma água? Aceito. Por gentileza. Então, gente, esse é o Bruno. Quem tiver dúvida de alguma coisa já pode aí falar, fazendo seus comentários, suas perguntas, que o Bruno vai estar aqui para respondê-los com o maior prazer. O que te levou a empreender nesse ramo de empréstimos? Como que surgiu isso na tua vida? Legal. Então, assim, Sirley, primeiramente, questão do nome, né? Bruno Candater. Eu atuo hoje como uma startup Quero Contemplada. Atuamos no mercado secundário de intermediação de negócios. Ou seja, uma pessoa que faz um consórcio, ela quer vender o crédito, ela quer vender a sua carta, estando contemplado ou não, a gente tem assessoria, suporte a isso dentro da operação. Você mencionou ali o empréstimo, é uma modalidade diferente de levantamento de capital quando a gente trata o assunto empréstimo, né? A gente tem um passado dentro da história nossa como empresa voltado ao empréstimo, sim. Temos a operação de empréstimo, porém não pela Quero Contemplada, e sim pela Quero Negócios. Entendi. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, o empréstimo, ele se trata de uma situação onde um fundo de investimento, ou banco, ou financeira, vai fornecer um capital para você, um capital que não é dela, normalmente, ou é de algum fundo, na qual ela vai ter ela vai ter uma taxa, onde ela consegue pagar quem está fornecendo o capital para ela, o fundo, e ao mesmo tempo a taxa de administração e o juro, né? Então, são situações diferentes entre o dinheiro de um consórcio e o dinheiro de um banco. São coisas que eu vou explicar no decorrer da nossa entrevista aí. Tá bom? Porque ficou com mais dúvidas ainda, né? Perfeito. Maravilha. Durante a pandemia, muitas pessoas enfrentaram muitos desafios, né? Para você, como foi esse período de pandemia e o que podemos dizer que para você foi desafiante mesmo? Tá. Então, assim, eu acredito que a pandemia ela foi desafiador para qualquer pessoa, tanto para o CLT, né, como para a pessoa que trabalha registrado, como para a pessoa também que tem o seu pequeno negócio, o seu grande negócio, ou um grupo de empresas, né? Todos tiveram os seus grandes desafios. Dentro da minha realidade, a minha escola de vendas, né, sempre foi o porta a porta. Sempre foi o telemarketing, agendamento de visita, ir até o cliente. Até porque era o convencional da área de vendas e o costume do povo também, né? Ter uma negociação pessoal, presencial. Dificilmente alguém gostava de fazer uma venda à distância. Eu iniciei a venda do consórcio em 2011 e quando eu comento isso com outras pessoas, eu me sinto até mais velho, porque eu falo de fax. Né? Eu iniciei a venda de serviços financeiros com um contrato via fax. Né? Eu tive essa experiência, coisas que pessoas mais jovens, geração ali já de 95 para frente, quando eles entraram para o mercado de trabalho, o fax já era história da avó, né? Não teve essa... Então, essa interação, né? A galera jovem nem sabe o fax, sabe o que é, né? Não sabe nem, às vezes, como surgiu o telefone. Então, assim, trazer essa linguagem para o pós-pandemia é interessante. A gente teve uma aceleração da quarta revolução industrial aí, né? Onde o digital, a interatividade, a parte o financeiro mudou, o contrato mudou, o jeito de se fechar negócio mudou. Então, assim, a gente tinha uma escola de vendas que era o porta a porta. Quando aconteceu a pandemia, eu estava com uma operação eu tinha acabado de encerrar uma operação dentro do Shopping Estação, no qual a gente tinha um stand de vendas, e tinha iniciado uma operação junto a uma imobiliária parceira aqui em Curitiba, onde a gente entrou com o processo de vendas de consórcios imobiliários, né? E
em plena operação, com 18 vendedores, 2 salas comerciais, veio a pandemia. Mas aí já era a Quero Contemplada? Ou ainda não? Nesse momento não tinha, eu tinha o CNPJ, né, no caso B Candidato em Representações, porém eu não tinha a marca Quero Contemplada. Eu atuava com a carta contemplada. Entendi. Desde 2011 eu atuo no mercado de consórcios, atuo com cartas contempladas desde 2015, que são produtos diferentes, o consórcio e a carta contemplada. A gente já entra um pouquinho nesse assunto também, porque o consórcio é o mercado primário, contemplado é secundário, a gente já explica um pouquinho mais. E no ano da pandemia, eu estava em plena operação com a venda do consórcio novo, representando na época HS Consórcios, com 18 vendedores, e veio a pandemia. Então, assim, o nosso jeito de vender, que era o porta a porta, plantão, inflável na rua, na frente, né, de lotéricas, posto de gasolina, né, aquele corpo a corpo, e as pessoas shopping, gostam desse corpo a corpo, né? Antigamente gostavam muito mais, né? Então, assim, a gente colocava um stand dentro do shopping, né? Tinha aquela venda de impacto, aquela questão de chamar o cliente que está olhando, vem cá, vamos conversar, vamos comprar um carro, né? Dentro do shopping, como assim? Né? Chamar a pessoa, então você tinha que ter uma persuasão, um carisma, né, para trazer a pessoa ali. Eram outras táticas, né, que agora, passou a pandemia, a gente pode voltar a praticar. Mas, assim, durante a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Nesse período, muita gente pulou fora do seu segmento, assim como do nosso segmento também. Muitas pessoas. Muita gente sentiu um certo medo, né? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou... eu vou fazer outra coisa que eu sei fazer. Né? Muita gente largou. Muitas portas se fecharam também, né? Isso. E aí, através desse consórcio, que veio que você resolveu aí nesse meio tempo da pandemia, que você resolveu fazer a tua própria empresa. Isso. No caso, a minha empresa, como eu falei, ela já existe, né, desde 2017. Eu tinha a operação como grife autorizada. Tá? Como grife autorizada, eu atuava com empréstimo com garantia de imóvel, home equity, representando Creditas, Banco Bari, Inter e outros fundos de investimento privado, com levantamento de capital. O que é isso? Você tem um imóvel, quer levantar um empréstimo, coloca o teu imóvel como garantia. É um tipo de operação. Entrei também nessa época, 2017, com o empréstimo PJ, empréstimo empresarial, com fundos de investimento de startups, que já estavam começando essa onda, né, de startups, onde tinha um dinheiro que não era do banco, e sim de fundo privado, né, emprestando esse dinheiro para pequenas empresas e negócios que não estão conseguindo dinheiro com o banco. E o consórcio já vinha comigo desde 2011. Então, iniciei o trabalho da venda do consórcio junto à imobiliária e veio a pandemia. Como eu já tinha um conhecimento na carta contemplada e automaticamente eu tinha que me reinventar, eu abri um grupo no Facebook para a intermediação de cartas contempladas, né? Eu vou vender a carta contemplada via Facebook, a divulgar, né? Criei um grupo e coloquei o nome desse grupo de Quero Carta Contemplada. Começou assim. Entendi. E esse grupo começou a inflar. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a carta contemplada, mas ainda sobre o consórcio, que algumas pessoas têm uma certa dúvida, né? Tá. O que é o consórcio? Quais as vantagens para quem adquire um consórcio? Legal. É bem importante a gente começar explicando... Tem muita gente que tem dúvida. Mas eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu vou fazer um consórcio. Mas qual a vantagem de eu fazer o consórcio? Ou eu procurar uma empresa de automóvel ou de imóvel e eu ir pagando e só depois eu adquirir. Então, algumas pessoas têm dúvida sobre isso. Exato. A história do consórcio é muito importante antes da gente falar do produto e taxas, né? É o porquê que o consórcio existiu, né? Por que o consórcio existe, aliás, por que ele surgiu, seria a palavra correta. Então, devido ao valor de juro, ao valor excessivo, abusivo do juro dos bancos, e principalmente antigamente, onde, por exemplo, fazer uma faculdade era impossível ao pobre, onde uma linha de telefone custava 3 vezes mais que um veículo, e onde um veículo era 100 vezes mais que uma geladeira. Então, assim,
dar o passo de se tornar uma classe média ou dar um pulo igual hoje a gente consegue ser realmente um país capitalista, né? Na época era muito mais lento esse processo. Então, como existia essa alta taxa de juro, o brasileiro ele não conseguia linha de crédito, porque também trabalhar registrado sempre foi uma deficiência no nosso país, né? De conseguir se manter registrado e ter garantias para levantar crédito com o banco. E o brasileiro criou um autofinanciamento em grupo, né? Era a forma mais fácil da gente realizar o passo, né? Vamos comprar uma geladeira? Vamos fazer uma vaquinha para comprar essa geladeira? Quanto que a gente precisa para comprar essa geladeira, né? Dessa ideia surgiu um sistema de autofinanciamento em grupo que, ganhando popularidade, o administrativo, empresas cresceram o olho nisso. Aí existem suas lendas, né? De quem começou com a ideia, a princípio, Banco do Brasil, mas assim iniciou-se um serviço de administração em cima do negócio, né? Onde viu uma possibilidade de ganhar, porque vamos fazer um grupo, vamos fazer um churrasco, sempre tem que ter alguém para cuidar disso, né? E aí surgiu a ideia do consórcio em si como empresa, né? E sempre era voltado a um bem, né? Comprar a geladeira, comprar o Gol, o Chevrolet, né? Era desse jeito. Provavelmente, se você fez um consórcio há 30 anos atrás, nunca mais fez, você fez um consórcio dessa forma, para um produto, né? Hoje a gente faz o consórcio para o crédito. Eis a grande diferença de uma época para outra, tá? Então, assim, isso seria o consórcio, tá? A segunda pergunta que você fez? Quais as vantagens para quem faz o consórcio e quais os prós e os contras? Certo. Tipo, eu vou fazer um consórcio para comprar uma casa, por exemplo. De repente, um casal que acabou de casar, vai lá comprar uma casa, faz o consórcio. Quais os prós e os contras? Ou não tem contras, só prós? Ele vai ter contra se isso for contra o seu planejamento, tá? Por quê? Partindo do princípio que eu não tenho juros, ele nunca vai ser pior que o financiamento. Ele não tem juros. Porém, quando que ele se torna pior que um financiamento? Quando eu preciso do crédito para já, certo? Então, o consórcio ele não é feito para quem quer comprar um bem agora. A questão do planejamento financeiro, ele é muito importante, porque para comprar um iPhone, a pessoa pensa duas vezes, se prepara. Para comprar um imóvel, parece que ela resolve comprar do nada. 40 anos morando de aluguel, aí deu um estralo nela, eu quero comprar um imóvel. Para ontem, né? Para ontem. E ela pensa que ela não precisa ter entrada. Então, a gente começa com uma situação de quais são suas condições hoje no mercado, como está a sua pontuação junto ao banco com linhas de crédito. Você se preparou para comprar o seu imóvel? Porque partindo do princípio que você tem entrada, linha de crédito boa com bancos e precisa de comprar um imóvel hoje, eu não vou conseguir sanar a sua necessidade com um consórcio. Porque o consórcio, no mínimo, por mais que você tenha um lance bom, eu vou ter que aguardar uma assembleia que é no mínimo 30 dias para lhe contemplar. Entende? Então, eu não consigo fazer essa liberação de crédito, mesmo que você tenha um lance campeão. E mesmo você tendo um lance campeão, existe um ponto de interrogação, porque eu não posso garantir sua contemplação para um crédito futuro daqui a 30 dias. Vou dar um exemplo. Fundo comum é uma regra do grupo, que o fundo comum, a soma de todas as parcelas dos envolvidos, gera um caixa. E esse caixa paga as contemplações do mês. Se a sua cota é a maior e o saldo do fundo comum não cobrir, cai para o próximo. Então, se o seu crédito é 250 mil e sobrou em caixa 230, o crédito não vai para você. Vai para o que está abaixo ou acima, que esteja em dia, mais próximo da pedra contemplada. Só uma resposta à situação de você deu o lance campeão, deu um lance campeão, foi contemplado, porém o fundo comum não atende a sua contemplação. Regra do grupo é atendo o benefício do grupo e não o seu. Eu não posso tirar a caixa da onde eu não tenho
para atender você. Tirar, por exemplo, no caso dos próximos pagamentos no mês seguinte, para entregar, eu não tenho. Entendi. Tá. Bem interessante, bem interessante. Espero que tenha sanado as dúvidas das pessoas aí. E quem tiver mais dúvida, por gentileza, pessoal, manda a pergunta. Já tem pergunta aí, vamos lá? Legal. Eu já quero saber como funciona a carta contemplada. Próximo. Ah, da carta contemplada. Então, mas já chegou, já vamos chegar na carta contemplada. Estou tentando trazer de uma forma mais enxuta, porque falar de taxas, falar de cálculos, números, né? Então, tá. Então, vamos lá já para uma pergunta bem interessante aqui. Qual a segurança de uma negociação de uma carta contemplada? Certo. Então, assim, o consórcio se criou lá há 70 anos atrás. O Banco Central, ele começou a fiscalizar a partir de 2009. Então, ou seja, até 2009 era um território sem lei, tá? Então, que lei que embasava, que protegia outras leis do consumidor, era muito conflito quando acontecia uma situação dentro do consórcio. Se não tem lei, quais as seguranças de se fazer um consórcio? Então, antes de 2009, o medo das pessoas fazerem um consórcio era gigantesco e mesmo assim vendia muito. A partir de 2009, na qual entrou em vigor a lei do consórcio, entrou em vigor esse regimento, né? E o Banco Central passou a trazer o consórcio como um produto seguro e fiscalizado pelo Banco Central, todos os bancos passaram a vender o consórcio. Então, a partir desse momento, comprar um consórcio se tornou algo mais aceitável na visão de muitos que tinham medo de fazer o consórcio. Se para fazer o consórcio existia esse receio, muito mais de se comprar uma carta contemplada. Tá? O que é uma carta contemplada? Que é meio que novidade ainda esse lance da carta contemplada. Muita gente não sabe. Que as pessoas ficam meio assim, mas como assim? Sério. Eu vou, nem faço um consórcio, já sou contemplada? Então, é bem interessante. Exatamente. A maioria hoje, com os portais, você consegue no YouTube, no Google, se você digitar ali, quero contemplada, vai achar nossos canais também. Digitando a palavra contemplada, vai ter vários, né, líderes de mercado explicando sobre o processo também. Mas o que acontece? A lei do consórcio, ela permite que você, como titular de um título de crédito de consórcio, independente de sua carta estar contemplada ou não, você pode doar, transferir ou simplesmente desistir do seu título de crédito. Todo o valor, isso aqui que eu vou falar é muito importante, tá, gente? Se você já fez um consórcio, você pode ser o beneficiário disso. Todo o valor pago em um consórcio, ele vai ao fundo comum do grupo. A outra regra é, todo mundo que depositou o valor no grupo tem que receber de novo o que depositou. Então, as suas parcelas fazem parte de uma soma que gera um fundo comum hoje. Em algum momento, o grupo tem que devolver essas parcelas que você pagou. Se você desistiu no meio do caminho, quem descumpriu o contrato foi você. Então, o que é descontado de você? O percentual de multa contratual sobre a taxa de administração, porém o dinheiro que você pagou, você não perde. E o grupo devolve para você quando o seu número for contemplado ou no final do consórcio. Nós temos mais de 2 bilhões em créditos, segundo o Banco Central, retidos, disponíveis para saque. Que as pessoas não sabem que o valor está lá disponível para ela. Então, se você fez um consórcio há mais tempo, mais do que 5 anos para automóvel, ou de imóvel mais de 180 meses, com certeza o valor que você pagou está lá disponível para saque. Ligue na administradora, se informe e solicite o resgate do seu valor. Olha aí, gente, tá vendo como isso é interessante? Quem sabe tá com uma grana lá parada, tá aí, sim, né, passando perrengue, vai lá e recupera o seu valor. Essa é a primeira pergunta quando uma pessoa quer uma carta contemplada. Você já fez algum consórcio antes? Porque às vezes o valor que eu preciso para vender uma contemplada para ela está retido lá no fundo de um consórcio que ela fez lá atrás. E aí o que acontece? O título de crédito, você podendo doar, transferir, existe uma janela ainda. Diferente de você fazer um seguro, que a empresa tem que ter um SUSEP, para você comprar um imóvel, a empresa tem que ter um CRESSE para te vender, para o consórcio não existe homologação necessária para se vender a carta contemplada. E então, qual a segurança da pessoa
ao adquirir essa carta já contemplada. Exatamente aí que fica uma janela gigantesca no mercado, porque como que a pessoa vai ter a segurança na compra de uma carta? Vendo que qualquer pessoa física ou jurídica pode vender o título de crédito, inclusive o próprio titular, certo? Então, quando contempla-se uma cota, a pessoa ela pode ligar na administradora, informar que quer transferir o título de crédito de A para B. Simples. Vai gerar um termo de transferência. É o padrão da ideia sobre transferir o seu crédito. Porém, valores, a administradora não se envolve. Então, se você quer vender uma carta de crédito para o João, a administradora não vai se envolver no valor que você vai pagar ao João, ou que o João vai pagar a você, porque as administradoras são proibidas por lei de vender a carta já estando contempladas, ok? A partir desse momento, abre a oportunidade, onde nós, como profissionais do segmento, fazemos a intermediação segura entre A e B, porque nós temos um conhecimento e expertise dentro do negócio, certo? Alguns intermediadores têm expertise com apenas uma administradora. A Quero Contemplada busca atender todas as administradoras. Aquelas que a gente ainda não fez o processo, a gente estuda o processo antes e realiza o primeiro processo. A partir disso, a gente tem embasamento para os próximos. E assim foi indo o nosso trabalho. Hoje a gente já tem uma carteira gigantesca de cartas de administradoras que nós já fizemos os processos. E estamos abraçando cada vez mais novos processos e novas modalidades. Interessante, bem interessante. Alguma pergunta, Gibson? A Mari perguntou assim, como desculpa se fiz de um carro há muitos anos atrás? Só repete. Mari Cruz? Beijo, Mari. Obrigada por vocês estarem conosco. Qual é a pergunta dela? Como desculpa se fiz de um carro há muitos anos atrás? Como ela descobre que fez... Como se ela descobre se ela tem o saldo. Sobre o que a gente está falando. Saldo já. Independente se você quer saber se você tem um saldo ou não, ou como está a sua cota, ligar na administradora, tá? No SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, informar o seu CPF, pedir verificação, porque provavelmente você não vai lembrar nem seu grupo e cota, né? Devido ao tempo que já faz. Eles vão verificar se existe cota ainda disponível, ativa ou inativa, e se ela estiver inativa, vão informar se tem saldo disponível para saque ou não. E caso a empresa não exista mais, certo, esses dados continuam em algum lugar, exatamente, ou não? Quando o Banco Central entrou em vigor, ele passou a ter regras para você ser uma administradora. Uma delas você não pode abrir um grupo novo de consórcio se você não tiver qualidade dentro dos seus grupos. Então, antigamente acontecia muito eu estou num grupo em que mais de 50% do grupo está inativo, meu grupo não tem liquidez, a empresa está falindo, a empresa está fechando. Hoje, o que acontece? Quando uma administradora não está bem de administração, né, está perdendo clientes, e o Banco Central identifica que a quantidade de inadimplência e cancelamento está acontecendo em forma muito em larga escala, vamos dizer assim, ela bloqueia, primeiro passo, ela bloqueia a administradora de abrir grupos novos enquanto ela não reestabelecer a quantidade de ativos dentro dos grupos que estão com inadimplência alta, certo? Então vai chegar aquele momento em que você vai comprar lá da administradora X e os vendedores vão falar, olha, nós estamos apenas vendendo vagas em andamento. Por quê? Eles estão com uma quantidade de cotas inativas muito grande. Na pandemia aconteceu muito isso. Primeira coisa que as pessoas pararam de pagar foi o consórcio. Porque eu posso parar de pagar, ficar 3 parcelas sem pagar, pegar as 3 parcelas, diluir pelo saldo, pagar mais uma, ficar mais 3 sem pagar, e eu vou empurrando com a barriga, porque eu tenho até o final do grupo para poder liquidar essa mesmo porque durante a pandemia as pessoas tiveram outras prioridades, né? Não sabia nem o que ia ser o amanhã, né? O que vai acontecer? De repente eu estou investindo meu dinheiro num consórcio que eu posso vir a nem me beneficiar dele. Algumas pessoas pensaram dessa forma. A parte de se manter o grupo, né, de ter a liquidez,
e tal empresa fechou, isso não acontece mais do grupo sumir. Porque se uma administradora é identificada que ela não pode prosseguir com a parte comercial, automaticamente o Banco Central joga todos os grupos dela, ela continua sendo consórcio X, mas vai ser administrado agora pelo consórcio Z. E aí ocorre uma assembleia, hoje, digital, onde pelo menos 90% do grupo tem que dizer sim, queremos que a empresa X administre o nosso grupo. Tendo isso acontecido, todo o grupo passa a ser da administradora X e agora da administradora Z. E quando isso não acontece, parte dos bens da empresa existente é bloqueado para que possa suprir... Fundo garantidor. O que acontece? Os grupos encerrados não tem como passar para outra administradora. O grupo encerrou, certo? Se um grupo encerrou e a empresa que era administradora não tem liquidez para poder pagar à vista o saldo remanescente que eles teriam direito à devolução, automaticamente ocorre a busca de apreensão de bens dos sócios, certo? A partir do momento que isso também não tenha, aí torna-se uma briga judicial, onde ele vai ter o direito de pagar isso parcelado e ter uma negociação individual com cada consorciado que ficou ali. Então, assim, os novos grupos de 2010 para cá, vamos falar assim, eles têm uma liquidez diferente das empresas mais antigas. Então, uma administradora que bate no peito dizendo eu tenho 60 anos de mercado, ela fala com orgulho porque ela passou por toda essa história. Entende? E ela passou pelo momento de toda essa transição e ela está hoje sob uma fiscalização do Banco Central e com aceitação 100% e vendendo mais de 20 bilhões ao ano, né? Legal, legal. Mais ou menos isso. Pessoal, manda perguntas aí que o Bruno tem know-how suficiente para respondê-las. Aproveitem e sanem todas as dúvidas. Verdade. Qual a pergunta? 3 comentários. Legal. Negativados conseguem fazer carta contemplada? Legal. Maravilha. Negativados conseguem? Quem fez a pergunta? A Mari e a Fabiane. Tá. Obrigada, Mari. Obrigada, Fabiane. Então, Bruno responde. Bruno responde. Vamos fazer um novo programa com esse nome, gostei. Vamos lá. Tô com o nome sujo, Bruno. Posso fazer o consórcio? O consórcio você pode, tá? Com algumas. Outras administradoras passaram a recusar até mesmo quem está com restrição, principalmente bancos. Tá? Por quê? Ela entende que ela pode escolher também o público que ela quer. Eu, como administradora, não quero público classe D, C, classe baixa, classe que esteja com o nome sujo. Entendeu. Eu posso ter essa mentalidade e, na hora do funil de vendas, não está apto para o consórcio comigo, tá? Mas, em 90% das administradoras, você vai conseguir fazer um consórcio com restrição. Porém, ao ser contemplado, uma regra, cláusula contratual, diz que você precisa ter garantias de pagamento à administradora. Quais são essas garantias? Não ter restrição em seu nome, comprovar a sua renda e ou garantias complementares. Ela vai usar outra linguagem, mas para ficar mais claro. Mais claro. Tá. Então, pessoal, olha só, quando o Bruno falou, eu não faço CD, ele está dando apenas um exemplo, tá, gente? Então, liga lá para o Quero Contemplada que o Bruno, ele... Isso mesmo, a gente atua no mercado primário, no mercado secundário, tá? E que eu tenho que explicar isso para vocês. Mercado primário é o mercado de consórcio, ok? Então, nós atuamos com a representação de administradoras com a venda do consórcio a título de investimento, para aquisição de um bem, planejamento estratégico, contemplação rápida. Como assim contemplação rápida? Estudo de grupo, vaga boa, onde a gente consegue ver a média de lance dos últimos grupos e ter uma prévia de contemplação, previsão, porque a gente consegue ver o saldo de grupo, a média de lance, tá? Todo vendedor consórcio fala isso. Sim, todo vendedor pode fazer isso. Agora, se ele sabe fazer isso com eficiência e eficácia, é outra conversa, tá? Você ter o acesso ao sistema, você conhecer os melhores grupos e, principalmente, gente, entender que o consórcio não é tudo igual. O consórcio é para tudo, como diz a Magalu, mas cada administradora atua de uma forma. E dentro de uma mesma administradora,
eu tenho vários grupos com cláusulas diferentes, taxas diferentes, opções de lances diferentes, aceites diferentes. Eu posso aceitar um imóvel como lance, eu posso usar o FGTS, tem grupos que não aceitam, tem grupos que é com lance livre, grupos com lance fixo, lance embutido. Tudo isso a gente explica ao cliente que quer comprar o consórcio, mas primeiro eu tenho que entender o que ele quer, certo? Então, partindo desse princípio, que consórcio não é tudo igual, eu preciso ter o nome limpo para ao ser contemplado, poder usar o crédito. Tratando-se de uma carta contemplada, se eu vou transferir um crédito já contemplado, tem que estar com o nome limpo. Não consigo com o nome sujo com nenhuma administradora. Sim. Isso é muito importante. Então, eu acredito que tenha sanado a dúvida de vocês e ele tenha respondido corretamente. Mais alguma pergunta, Gibson? Durante a pandemia, a gente já falou, teve todos esses problemas, e você teve que se readaptar, né, no atendimento online e tudo mais, e a gente sabe que o mercado financeiro está um caos, né, o mercado financeiro está oscilando, uma hora está no alto, outra hora cai, a bolsa de valores está uma loucura, e no teu caso, esse retorno da pandemia, como foi para você esse retorno? Como que você viu esse retorno? Qual o nível de positividade que você viu nesse retorno da pandemia? Certo. Primeiro, o efeito que o consórcio teve no Brasil desde quando foi criado sempre foi positivo, tá? Então, assim, a instabilidade que a pandemia trouxe, a instabilidade que o governo pós-pandemia sofreu e que o atual está sofrendo, que querendo ou não é um efeito onda, né? Os bancos ficam com uma taxa de inflação muito alta para poder liberar o empréstimo. E quanto pior está o cenário, quanto mais alto os juros, o produto que o brasileiro criou, ele foi feito para enfrentar isso. Então, o consórcio, ele é uma modalidade onde o fundo de investimento, ele é do autofinanciamento do grupo, é um dinheiro que ele não é descentralizado igual um Bitcoin, mas ele é um grupo do fundo, onde o governo não pode colocar a mão, igual aconteceu no governo Collor, por exemplo. O dinheiro do consórcio não é dinheiro do banco, o dinheiro do consórcio é do grupo, entende? Então, as administradoras, quem tinha consórcio não perdeu dinheiro naquela época, quem tinha consórcio conseguiu usar. Então, assim, em momentos de dificuldade do país, o consórcio salvou o Brasil, salvou o caminhoneiro de comprar o seu caminhão, salvou, no caso, a pessoa que não tinha uma renda comprovada, conseguir comprar um bem colocando um outro imóvel quitado que tinha como garantia. Então, situações onde o banco não conseguia atender, o consórcio sempre atendeu. A pandemia não foi diferente. E com o formato digital, a popularização do consórcio inflou nesse período. Nunca se viu tanto o banco anunciando o consórcio. O produto que menos dá dinheiro para o banco é o que ele mais divulga hoje. Por quê? Porque ele está perdendo espaço e perdendo produto. Porque a partir do momento que eu não consigo vender o empréstimo e o financiamento, porque o consórcio está sendo vendido e não é pelo meu banco, eu tenho que fazer o meu banco vender o consórcio. Hoje nós damos treinamentos para pessoas que trabalham dentro dos bancos. Nós, vendedores de consórcio, que temos tempo de mercado e experiência, estamos ensinando agentes de banco a vender o consórcio, porque eles nunca conheceram um produto que tinha dentro da própria prateleira e vendiam isso de forma casada. Quando você pediu um empréstimo, leva um consórcio para me ajudar a bater minha meta. Então, eis a diferença. Nós vendemos consórcio porque nós amamos o que vendemos e amamos realizar sonhos. E com o consórcio eu consigo trazer o crédito que você precisa sem juros. E dentro dessa positividade toda aí, qual a tua expectativa para 2023? Nós já estamos aí entrando no mês de abril, e eu ouvi algumas pessoas bem, pode-se dizer, bem inteiradas na economia, falando que os meses de abril, maio e junho serão um dos meses mais difíceis que nós vamos enfrentar na economia brasileira. Qual a tua expectativa, a tua visão, a visão do Bruno para 2023 dentro da tua empresa? Certo.
Primeiramente, eu, Bruno, sou vendedor. Tá? Como vendedor, eu acordo para vender. Então, não existe o pensamento de eu não vou vender. Certo? Independente do que estiver acontecendo, eu vou vender o lenço para alguém que estiver chorando. Esse pensamento determina onde você quer chegar. Um outro ponto muito importante é ter a resiliência, certo? Porque a partir do momento que você se mantém naquela posição, a pessoa que não comprou, ela vai dar a volta, e quando ela voltar, você está ali. Então, se você ficar oscilando, não aparecendo, se escondendo, se você saiu da tua loja de frente para a praça e foi para um prédio no 10º andar, que seja para brilhar e não para se esconder. Então, assim, se posicionar no mercado é muito importante. Um outro ponto é acreditar no seu produto, independente do que você venda, bala, produto de lavagem a seco, não interessa, acredite no seu produto, confie no seu produto. Não foque muito numa bandeira, porque se essa empresa falir na pandemia, ou ela falir devido a não ter dinheiro no caixa, por exemplo, algumas lojas aí que né, gigantescas e tinham aí, não vou citar nomes, né, mas assim, não tinham caixa suficiente para poder se manter no mercado. Mas nesse não caso, sabiam, né? Bruno, me fica uma dúvida. Essas grandes empresas, foi uma falência ou uma falência fraudulenta? Porque tem muito disso, empresas que têm um nome já consolidado no mercado, um público excelente, e elas entram com uma falência fraudulenta. Entendi. Que em alguns casos é difícil de provar que é, e abrem uma outra empresa com uma outra razão social, um outro segmento, com os fundos daquela empresa, entre aspas, falida. O que acontece? Aí já é uma visão de... Entra um assunto um pouco a mais, né, do que a gente está tratando aqui, na parte de visão empresarial, né? Assim como o MEI pula para o ME quando cresce o faturamento, né, o ME pula para um SA, né, vai aumentando o tamanho. Então, o que acontece? Quando se trata de empresas gigantescas, e que no caso o corpo de sócios ali, ele é aberto, tem que ser aberto, não existe como esconder, porque as ações delas depende dos resultados, até mesmo para aumentar, né? Então, fica aberto, né, aos acionistas poder comprar, vender, estudar a situação. Então, se ocultaram um caixa, por exemplo, de uma operação desse tamanho, houve muita manobra para poder manter isso oculto até mesmo dos próprios acionistas, porque se eles tivessem visto isso antes, eles teriam saído, certo? A partir do momento que uma empresa desse tamanho diz que vai falir, ela também tem um tempo para pagar as pessoas a quais elas devem, os seus fornecedores, certo? Onde o governo tem leis que protegem a empresa por um período, onde ninguém pode cobrar ela por um período até ela se recuperar. Porque, entre aspas, ela não tem, ou diz não ter, né? Diz não ter, ela alega diz não ter, né? Então é um momento que ela tem o tempo de se recuperar no mercado, inclusive ela pode dar a volta por cima nesse momento. E às vezes, assim como o nosso network leva a gente a um patamar maior, de repente, conhecer alguém de outro país que tem um caixa forte e resolva investir nessa empresa agora pode salvar ela, né? Então, assim, voltando ao nosso papo sobre se manter no mercado, né? O que eu vejo para o próximo período, né? Primeira coisa é você ter coragem de enfrentar um novo mercado, porque o pós-pandemia, ninguém pode dizer, faça isso que vai dar certo. Inovar pode ser o que te torne milionário, que é o que está acontecendo com muita gente via TikTok. Fazer dancinha vai me deixar milionário? Não sei. Ninguém pode dizer que não. Depende da dança, depende do rebolado. Depende do rebolado. Vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar, né? Então, assim, essa visão de aonde eu quero chegar determinará os seus resultados. Nós, como Quero Contemplada, em vez de ficar com medo do amanhã, nós estamos inovando. Inovando como? Primeiro, atingindo o mercado a nível Brasil. Em vez de nós se escondermos para atender o nosso público do bairro ou da cidade, a gente abriu o nosso mercado a nível nacional. Atendemos hoje a nível nacional com mais de 70 parceiros a nível Brasil,
Hoje nós temos representantes em Minas, São Paulo, Santa Catarina, Ceará. Então, assim, cada pontinho que a gente atinge no mapa, no mínimo 5, 6 vendas acontecem com aquele representante, certo? Então, logo, no decorrer dos anos, né, o objetivo nosso é aumentar cada vez mais, conseguindo 100 pessoas em cada pontinho, para nós já é uma grande vitória. A questão é, qual é a gordura do mercado que você quer abraçar? O nosso mercado é tão gigante que, por mais que eu tenha 1000 clientes, ainda é nada, comparado com a quantidade de brasileiro. Sim. E antigamente, para fazer o consórcio, tinha que ter no mínimo 18. Depois caiu para 16. E agora, 5 anos. Então, assim, tem administradoras que estão permitindo você fazer no nome do seu filho de 5 anos já o imóvel, o futuro imóvel dele, né? Interessante. Do jeito que as coisas estão evoluindo, a pessoa descobre que está grávida e já faz um consórcio pro bebê que vai nascer. Na verdade, já existe. Já nasce com imóvel, já nasce com automóvel. Na verdade, o consórcio de serviços permite você pagar cirurgias, parto, medicina, faculdade, viagens, né? Você pode realizar o sonho. Hoje em dia não tem desculpa. Eu não vou realizar aquela minha cirurgia que eu tanto queria, aquela estética ou, né, saúde propriamente dita. Saúde. Serviços. Denomina serviços, né? Não tenho condição. Não tem desculpa, gente. Quero contemplar da ajuda a você. Show de bola. A gente está trazendo uma solução para você também que parou de pagar o seu consórcio, está com o consórcio inativo, excluído, tá? Se você fez um consórcio de imóvel, 180 meses, faz 60 meses que você parou de pagar. Se o teu número era 80, seu número, sua cota ainda estiver disponível no grupo, a lei do consórcio permite eu ligar lá e pedir para ativar a sua cota ainda, porque a vaga ainda está disponível. Que interessante, bem legal. A partir desse momento, se você tem um saldo ali, e eu conseguir vender a sua cota para alguém que queira dar continuidade nesse grupo, é interessante colocar ela no mercado. E aí o grupo Quero Negócios, né? Trouxemos, além da Quero Contemplada, da Papo.com, que é o nosso canal de podcast, a gente tem a nossa BB, nossa operação BB, que é a Quicota, tá? Um portal marketplace para anúncios de cartas não contempladas. Bem interessante. Então, nossos ouvintes, nós temos bastante ouvintes masculinos, mas temos também muitas meninas. Por isso, o programa é Olha Elas. Isso aí. E aquela coleguinha lá do outro lado que quer fazer uma plástica, que quer colocar um silicone, que dá uma esticadinha aqui ou ali, você também tem um consórcio para isso. Também temos. Dentro da linha de consórcio de serviços, existem grupos focados na parte estética. Tá? Qual que é o grande diferencial? Você pode fazer uma programação para, no mínimo, em 3 anos, você ter a sua carta de crédito quitada paga. Então, nessa opção, você pode, inclusive, fazer com o nome com restrição, certo? Porque você, pelo menos, sabe que em 3 anos você vai realizar o teu sonho à vista. Ok? Porque ela é um plano com um grupo menor, média 108 participantes, onde todos os participantes vão pagar a parcela integral. Todo mês alguém vai ser contemplado e com o lance também, que podem ofertar o lance, também terão suas contemplações. Mas uma coisa é certa, em 3 anos todos do grupo estarão com a sua carta. Então você passou 15 anos querendo fazer a sua cirurgia, você tem a certeza que daqui 3 anos você vai conseguir o seu crédito, porque guardar o dinheiro embaixo do colchão não é a solução. Não. Principalmente se o corroer sumir ou alguém roubar a sua casa, né? E com a inflação de casa, para você chegar naquele colchão recheado de dinheiro, não dá nem para pagar o anestesista. Você falou uma coisa bem interessante. O teu dinheiro hoje, teus R$5, não vale os mesmos R$5 daqui a 3 anos. O consórcio, ele tem um indexador. O que é o indexador? É uma correção anual sobre o seu crédito para trazer o seu crédito para o valor atual do mercado, ok? Você fez uma carta de crédito de 15 mil no ano de 2022. No aniversário da cota, pelo indexador, que é o INCC, Índice Nacional de Crédito Consumidor, me corrija se eu estiver errado na sigla, INCC,
e ele vai fazer, no caso, a verificação se o preço médio daquele serviço ainda está nesse valor. Se esse crédito subiu para 18, o preço de tabela vai para 18. Durante um ano, você pagou sobre 15. No mês do aniversário da cota, sua cota foi contemplada, bem no mês que teve a correção. Você vai receber 18 mil. Você pagou um ano sobre 15, e quando você foi contemplado, é sobre 18. Porque você vai pagar a taxa e o saldo devedor daquele momento em diante. E tudo que você já pagou, ele vai ser amortizado sobre o seu crédito futuro. O que eu estou querendo dizer é que o consórcio ele corrige o teu crédito para você realizar o teu sonho dentro do dinheiro atual. Essa aqui é a grande vantagem. Resumindo, você tem lucro. Lucro total. Lucro total. E aí entra o poder da revenda da carta. Porque se a partir desse momento, em um ano, você gastou 3 mil reais dentro do consórcio e tua carta de 15 subiu para 18, você consegue vender ela contemplada por uns 8 mil. Entende? Tá vendo, gente? Isso é investimento, gente. Mesmo que vocês não queiram comprar nada, vai lá e faz o consórcio com o Bruno. Isso aí. Mas fala mais da carta contemplada, Bruno. Legal. Fala mais. Vantagens da carta contemplada, tá? Pra galera aí se animar. Vamos lá, pessoal. Legal. Faça perguntas. Vamos lá. Tem alguma aí? Vamos dar um abraço para o Edel. Edel, meu maravilhoso estilista que me veste em todos os eventos que eu estou. Inclusive, Bruno, quando você tiver um evento que você queira arrasar, brilhar, eu super indico o Ateliê Edson Edel no Alto da 15. Tem trajes maravilhosos, tanto femininos quanto masculinos, exclusivos, desenhados. Especialmente se quiser um terno verde-limão, você vai lá e o Edel faz um terno verde-limão para você. Beijo, Edel! Vou conhecer a loja. Vai sim, vai lá que você vai arrasar. Quer brilhar no evento? Vai de Edson Edel, porque o resto, gente, é tudo eventinho. Quer arrasar, é Edson Edel e nada mais. Vamos lá. Sobre vestimentas, produtos, existe também o consórcio, tá? Não é um público que eu busco, mas existe. Por exemplo, consórcios da Magalu, Colombo, que são para produtos também, onde eles vendem até mesmo o vestuário, só que você não é obrigado a comprar dentro da loja. Então, você pode fazer um consórcio ali de R$1.000, R$2.000, pagando R$15 por mês. Entende? Existe. Legal, interessante. E as noivas que já estão com data marcada para seus casamentos, o Edel tem vestidos maravilhosos. O Ateliê Edson Edel fica no Alto da 15. É um ateliê maravilhoso. Você é super, mega bem atendido. Os vestidos são deslumbrantes. Aproveita, se não tiver a query em caixa, faz o consórcio e depois vai lá e escolhe o seu vestido com Edson Edel e brilha, arrasa no seu casamento. Falando em casamento, Falando em casamento, até como experiência hoje, teve um casal que vendeu paçoca no sinal porque estão se organizando para o casamento, né? A minha vontade é de devolver um cartão de consórcio para eles, entende? Porque o que acontece? Você vai juntar todo o dinheiro para fazer o casamento e para pagar à vista. Se a festa é R$20.000 que você vai gastar, quanto tempo você vai levar para juntar R$20.000? Então, da mesma forma que falamos sobre o crédito para serviços, né, de estéticos, o casamento é o mesmo plano em grupo diferente, onde a gente consegue, dentro de 3 anos, trazer o valor que você busca sem a sofrência de ter que estar em um sinal, onde você pode, de uma outra forma, economizar, deixar de fazer um churrasco, largar o seu cigarro, que eu sofri 12 anos com isso, hoje eu enxergo o quanto eu gastei dinheiro à toa, né? Mas assim, largar o seu cigarro e pagar a pequena parcela, entende? Que dentro de 3 anos você vai realizar esse sonho. E o crédito, no caso, tanto para o serviço, ele paga também a vestimenta, porque o Edel, ele emite uma nota de prestação de serviço, e o consórcio é para serviços. E se você fecha um pacote mostrando que você vai gastar X com casamento, X com vestimenta, X com fotógrafo, tá tudo dentro do mesmo pacote, você paga com o consórcio. Fotógrafo, por gentileza. Certo. Tá, várias fotografias, tá aí, gente. Fotografia de eventos, formatura, casamento.
reunião em família, o que você quiser registrar em fotografia, tá várias fotografias. A parte de conhecer, né, a modalidade do consórcio como uma forma de pagamento também, a operação da Quero Contemplada, junto aos parceiros imobiliários e lojas de carro, nós estamos iniciando aqui em Curitiba um trabalho muito diferenciado, que é o aceito carta contemplada, da Quero Contemplada. Porque a visão de que o consórcio é algo lento, demorado, e também que a carta contemplada é difícil de lidar, faz com que as pessoas deixem de aceitar o consórcio contemplado. O consórcio contemplado, gente, é o pagamento à vista. O pagamento à vista. Você está vendendo a tua casa, alguém com a carta vem, compra à vista. Ok? Não é ela que vai pagar, é o banco, é a administradora, é dinheiro na mão, né? Então, assim, o processo ele envolve documentações, envolve isso, aquilo, sim, envolve. E cada administrador é de um jeito. E para isso que nós estamos no mercado, trazer essa comunicação entre quem vende e compra e entre quem compra com a administradora, ser essa esteira de crédito, seria a frase correta aí sobre o nosso trabalho. Eu também andei dando umas pesquisadinhas e eu soube que o Bruno está cheio de novidades, de coisas boas aí para 2023. Fala para nós um pouquinho dessas novidades e o que essas novidades vão trazer para os seus clientes. Benefício. Aos parceiros, a novidade expertise, conteúdo, o treinamento, né, a capacitação para quem quer entrar nesse mercado. A gente está abrindo a mentoria e treinamento digital. Então, nós vamos... já desenvolvemos esse trabalho de forma individual. A diferença é que nós vamos fornecer um sistema similar a um sistema de franquia, tá? Esse trabalho já se iniciou, nós estamos hoje com 3 representantes já homologados dentro dessa operação, onde eles atuam com um site réplica do nosso, trazendo as nossas cartas, sem a necessidade dele ter que ficar alimentando o seu próprio site. Então, para quem quer atuar no segmento, quer vender a carta contemplada, seja na sua loja de carro, na sua imobiliária, ou no materiais de construção, você quer vender o crédito para o cara poder comprar o teu próprio imóvel, né, comprar o próprio material porque a carta de crédito de imóvel serve para construção e reforma também. Então, assim, eu aceito carta contemplada e quero também vender, né? A gente tem como homologar o parceiro, o representante. Se ele quiser montar um time de vendas também, a gente dá esse treinamento e capacitação, assim como tem vendedor lá dentro da Magalu, que vende o eletrodoméstico e vende o consórcio, né? Sim, então, sim. A gente é uma modalidade diferente de expansão que a gente está atuando. Dentro dessa modalidade, a gente tem 2 tipos, né? Uma modalidade mais simples, que é o representante indicador, onde ele vai ganhar uma comissão pela indicação do cliente. Existe o representante atuante, né? O representante vendedor. Esse tem direito do uso da marca, o site próprio, a divulgação da sua marca dentro do nosso portfólio de network. Então, a gente traz uma entrevista presencial na empresa da pessoa, a gente joga ela na transmissão hoje no canal da NET, né? Os sábados às 10 da manhã a gente tem o canal do podcast, onde a gente passa os cortes dos podcasts e no intervalo os patrocinadores e parceiros, e é ali que o nosso parceiro entra, divulgando a sua imobiliária, o seu negócio, né? Trazendo esse branding de marcas e, ao mesmo tempo, fornecendo ali a ferramenta digital necessária para isso. Na parte de capacitação, nós temos um sistema de treinamento por etapas, né? De introdução ao mercado, capacitação, e aí entra uma situação de mentoria. Então, dentro de um valor, existe um plano A, B e C, dependendo de onde você quer chegar e quanto você quer ganhar. Esse é o objetivo. Legal. Uma pergunta bem, quer dizer, não é tão básica assim. Eu comentei com algumas pessoas no final de semana que você estaria aqui conosco e o papo ia ser este. Legal. E ela tem intenção de comprar um carro. Porém, ela tem um imóvel, mas o imóvel dela está no nome dela, porém ele não está averbado. Certo. Ela pode utilizar deste imóvel para estar fazendo
O consórcio com você? Certo. Então, assim, o consórcio, ele não são todos iguais, e dentro de um mesmo grupo existem vários grupos diferentes, com modalidades diferentes. Nós temos no mercado administradoras que atuam com um formato de análise de crédito diferente. Tá? E quanto mais agressivo fica o mercado, novas modalidades vão surgindo de liberação. Por exemplo, você acabou de limpar o nome, com algumas administradoras você não consegue porque teu score está baixo. É uma administradora que não pede garantias complementares, não pede comprovação de renda, mas pede nome limpo e score alto. Okay? Assim como tem outros que é o inverso. Da mesma forma, a gente tem administradoras que fazem alienação do bem não averbado e que, inclusive, ela libera um percentual do próprio crédito para que, ao final da obra, por exemplo, ocorra uma averbação do imóvel. Então, a gente pode comprar um terreno não averbado, um terreno que, no caso, só coabite-se, né, que a gente chama. Uhum. Então, assim, vou comprar um imóvel, ele foi comprado com um contrato de gaveta, praticamente, né? Então, assim, vamos habilitar esse imóvel para comprar ele, construir nele e, no final, averbar ele. Tem uma administradora que está fazendo. Tá? Porém, para fazer isso acontecer, que garantias você, cliente X, vai fornecer para mim? Para eu fazer tudo isso, eu colocar o dinheiro do meu grupo no seu empreendimento, que garantias você vai me fornecer? Você tem outro imóvel? Não. Você tem avalista? Não. Você tem renda? Tenho. Você tem alguma outra garantia complementar de um terceiro que possa entrar, apesar de ele não ser fiador, está com o nome sujo, mas ele tem um imóvel que cubra o saldo devedor dessa operação? Tenho. Vou verificar se eu consigo lhe atender. Vamos liberar o saldo. Em algumas administradoras existe uma tratativa isolada para o seu caso, porque é uma administradora privada, missão, visão e valores. Tá? Isso define você como pessoa quando você vai entrar numa empresa, é muito importante você saber onde você vai começar a trabalhar, e da mesma forma, a forma como uma administradora atua também segue os mesmos princípios, tá? A partir do momento que ocorre uma fusão entre uma pequena administradora familiar, que tem uma missão, visão e valores, e ela abre capital, onde ela entra para um corpo de administradora maior, onde a voz dela vai ser menor, automaticamente ela entra num novo DNA. E todos os grupos dela agora passam a ter uma nova administração. Na lei do consórcio, os grupos antigos não podem mudar as regras, e os novos sim. Então a gente tem administradoras, vou dar um exemplo, BSB Desbrave. 2017, 2012, faleceu o proprietário. Desbrave era uma campeã de vendas de Brasília. Na história da Desbrave, até enquanto ocorreu a venda de vários bens e patrimônios do titular, a administradora não pôde ser vendida. Foi cuidada por holding. O que aconteceu com a holding? Ela não foca na venda, ela cuida em administrar o que temos. Então, se manteve clientes. E vários cancelaram, ainda mais com a pandemia. O mercado mudou. Hoje, a BSB Desbrave ela é administrada por outro CEO. Ela foi comprada por acionistas. Ela possui outra visão, missão, visão e valores. Ela libera só com movimentação bancária. Ela faz a alienação de bens. Ela aceita bem como garantia. Ela faz sem a necessidade da comprovação de renda, desde que tenha, né, uma movimentação maior para os grupos novos. Os grupos antigos seguem a regra contratual anterior. Os novos grupos são outras modalidades de regras. E aí o que acontece dentro do nosso mercado? Devido à competitividade, outras administradoras hoje estão jogando seus novos grupos para serem administrados por outras. Entende? Onde existem grupos de consórcios, por exemplo, o BR Consórcios. São mais de 10 administradoras dentro do grupo, onde todas vendem os mesmos grupos, só muda a bandeira. Entende? Então, o que eu estou querendo explicar dentro desse papo aqui, esse papo de consórcio que virou aqui, né? Ah, eu acho muito legal esse papo, eu gosto de falar sobre inovação, finanças, né? sobre formas que você tem. Existem milhões de formas de você. Às vezes você tem um imóvel, mas você não tem
o dinheiro em si, a espécie ali, você tem bens, mas você não tem a espécie em mãos. Então é interessante, eu gosto desse papo, porque você saber às vezes que não é não tem apenas noção, um produto. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Meu Deus, eu tô perdida, o que eu faço? E tem formas de você conseguir com o que você já tem, né? E o que acontece? O produto em si, ele tem uma mesma teoria, né? Vamos dizer assim, de como se formar um grupo, mas como eu vou liberar o meu crédito, é uma escolha minha como administradora. Algumas pessoas têm um certo receio, um pouco de medo, tipo, as pessoas mais velhas, né? Eu tenho 2 imóveis. Não, eu tenho 2 imóveis de aluguel e mais um imóvel que eu moro. Mas se eu fizer um empréstimo e eu colocar um desses meus imóveis como garantia, e se acontecer alguma coisa, eu vou perder o meu imóvel? Não perde, né? Não perde. O que acontece? A administradora, o que ela menos quer é o seu imóvel. Ok? Porque ela não é uma imobiliária e nem uma construtora. Então, se ela pegar o seu bem, significa que, primeiro, que ela ganhou na justiça. Para ela ganhar na justiça, ela vai ter que gastar, certo? Para chegar nesse ponto, ela teve que te cobrar. Para chegar nesse ponto, ela teve que esperar. E tempo é dinheiro. Sim. Enquanto não teve esse dinheiro, ela teve que tirar do fundo reserva. Fundo reserva é um valor que todos os participantes colaboram um pouquinho a mais para emergências. Ok? Ou seja, você, além de prejudicar o grupo por não ter pago o bem, ainda teve que ter um custo para conseguir cobrar isso de alguma forma. Sim. Então, o que ela menos quer é pegar o seu bem. Então, quando alguém pede um bem como garantia, quando uma empresa, né, uma administradora pede um bem como garantia, é justamente porque ela se sentiu ameaçada por alguma coisa no seu histórico, certo? Uhum. Ou ela identificou agora nós temos o Open Bank, né, que é você coloca lá no teu aplicativo para todos os bancos verem suas futuras movimentações e o seu passado. Uhum. Então, assim, eu estou no blacklist com um banco tal, eu devia lá, agora eu limpei meu nome, ninguém sabe, beleza? Apertou o Open Bank, todo mundo vai saber que você teve dívida com aquele banco, ok? Então, veja bem as suas escolhas aí no aplicativo. Então, assim, a partir do momento que eu coloquei o Open Bank, eu vou conseguir ver o histórico, né? Mas, se uma administradora vai fornecer um crédito de 300 mil para você, que nunca teve uma casa própria em 30 anos, com certeza ele vai fazer outras consultas. Independente do Open Bank, ele vai pulsar o seu passado para ver como está a sua renda. Pediu uma garantia complementar, ela ainda está te dando uma chance, porque ela poderia já ter dito não. Ainda está acreditando em você em alguma coisa. Né? Então, não ache ruim se algum fundo de investimento está pedindo uma garantia complementar. Ela ainda está te dando uma chance, entende? Porque alguma coisa você não conseguiu garantir. As pessoas pensam, o banco está querendo segurar o meu dinheiro. Gente, primeira coisa, o dinheiro nem é do banco, o dinheiro é do grupo. O banco nem pode mexer nesse dinheiro, porque o fundo comum do consórcio não é do banco, é do grupo. Eles têm que ter transparência no fundo do saldo, inclusive no seu extrato. Assim como no teu condomínio tem que ter tudo que foi gasto, vírgula por vírgula, no teu extrato vem mostrando quanto foi a participação de cada um, quanto foi gasto, quanto não foi gasto, qual foi o fundo comum e quanto que tem acumulado para a próxima assembleia, certo? Então não existe a situação de, determinada administradora está segurando. Não, meu amigo, é você que não tem um nome bom para ter o crédito. A real é essa. Pois é, né? Infelizmente. Né? Então, assim... Mas vale a pena insistir, gente. Vale a pena insistir, corre atrás. Exato. O Bruno sempre tem O Bruno, ele tem uma Bíblia, sabe? E nessa Bíblia sempre tem uma cláusulazinha ali que vai se encaixar com você. O tempo e a modificação do seu nome, realmente, juntando o que você acabou de falar... A Bíblia financeira, tá? Só para não me criticarem, uma Bíblia financeira. Então, ele sempre vai achar uma brechinha, um parágrafo onde a tua finança, as tuas economias se encaixam. Então, fica tranquilo. Vamos dizer assim, é um nome até legal. Alguém vai pegar essa ideia agora. O brechó do consórcio, né? Então, o que acontece? Eu não tinha pensado nisso. Mas, assim, um brechó do consórcio. Tá? O que acontece? O consórcio que não serve para você, que não aprovou para você, pode aprovar para outra pessoa, certo?
E aí você fez o consórcio, por exemplo, da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela exige, tem um padrão, que você tenha a declaração do imposto de renda, que você tenha a declaração do imposto de renda dos últimos 2 anos, a movimentação bancária tem que ser dos últimos 6 meses e no mínimo 1 ano de conta corrente. Exige que você emita o extrato da sua conta e ainda vá no banco e peça a assinatura do gerente com o carimbo. Ela tem um checklist bem exigente. Às vezes você não atendeu uma das necessidades ali. Declaração IR, você só tem um IR, vai ter que esperar até ano que vem para poder usar essa carta. Não que não vá aprovar, não está atendendo as exigências. Aí a gente pode vender a tua cota e comprar uma carta do Itaú, que no Itaú vai aprovar para você porque não tem a movimentação bancária. É a mesma regra, então, se você está com o consórcio contemplado, não fique triste. Ele tem valor no mercado. Muitas pessoas param de pagar quando o consórcio barrou a liberação do crédito. Entenda, se você ficar 3 parcelas sem pagar do seu consórcio, a administradora tem o direito de excluir a sua cota. E se você está contemplado, mais de 45 dias em atraso, a administradora tem direito de excluir a sua contemplação. Se ela excluir a sua contemplação e descontemplar a sua carta, você vai ter que dar lance de novo para contemplar. Ok? Mas é direito dela a partir de 45 dias já fazer isso. E o que acontece quando uma pessoa teve a restrição? Ela resolve parar de pagar. E aí ela perde o principal, que é a contemplação. Certo? Então, aí quando ela vem querer colocar em dia de novo, já descontemplou a carta. Né? Então, aí é uma oportunidade perdida. Porque daí ela volta ao estado inicial do consórcio dela, né, de muito tempo antes. Né? Mais alguma pergunta, Gibson? Então, olha, gente, eu vou passar a palavra para o Bruno. Estamos chegando ao fim de mais um programa Olha Elas. Nosso papo foi muito gostoso. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Não vamos falar isso. Tudo que é bom dura o suficiente para continuar sendo bom, né, gente? O Bruno vai passar os contatos dele, como que você faz para contactá-lo, falar com ele, endereço, tudo certinho. Então, Bruno, maravilha. Com você. Então, assim, primeiramente agradecer a todos, você que acompanhou do início ao fim dessa entrevista, muito obrigado. Você que chegou agora no final, veja desde o começo. Abençoa a vida de alguém, compartilha com mais 10 pessoas esse vídeo nesse momento, pede para seguir, compartilhar, porque é um conteúdo de graça que ninguém está cobrando você e pode mudar a sua vida ou mudar a vida de quem você indicar ou compartilhar. Que envolve finanças, propósitos e muita orientação dada. Outra coisa, nosso objetivo é óbvio, é te vender. Então, se você busca comprar uma carta contemplada, um consórcio, quer comprar conosco, tá? Digita no Google aí, quero contemplada, você vai achar nossa página em primeiro. Digita no YouTube, quero contemplada, você vai achar em primeiro. Digita no YouTube, papo de consórcio, você vai achar a gente por primeiro. Porque nós somos pioneira no segmento, no âmbito digital, trazendo para você a oportunidade de compra na palma da mão, de forma segura e com toda a explicação do mundo. Então, vem fazer negócio conosco e vamos realizar os seus sonhos. É isso aí, gente. Eu quero contemplada e o programa Olha Elas ficam por aqui. A todos vocês, um ótimo boa noite, uma excelente semana. E como diz o Bonner, boa noite. Boa noite e até a próxima quarta-feira. Beijo, galera!